Vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos encerrar a questão sobre os atributos comunicáveis de Deus. Semana que vem vamos ver a doutrina da providência, ok? E assim seguiremos dentro da palavra de Deus, estudando sobre teologia sistemática. E hoje então vamos ver, para encerrarmos a questão dos atributos, tanto incomunicáveis como comunicáveis, vamos ver a questão do amor. Franklin Ferreira, ele fala que o amor é eterno e sempre existiu entre as pessoas da Trindade, ou seja, o relacionamento de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um relacionamento eterno, que ele não passou a acontecer na criação. O Deus estava entediado, sozinho no universo e criou outras pessoas para se relacionarem com Ele, o Filho e o Espírito Santo. Não é dessa forma. Tanto o Filho quanto o Espírito são eternos. E o Pai teve relacionamento com ambos desde a eternidade. Como nós já tínhamos falado sobre isso, inclusive, que Deus não estava entediado para ele ter criado o universo, e ele pensou lá, vou fazer alguma coisa para não ficar tão entediado. Ele nos criou com um propósito eterno. A Bíblia nos fala, lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor, ou seja, não se pode separar a pessoa de Deus do amor. Esse é um atributo de Deus. E como eu já tinha falado que é um atributo eterno entre as pessoas da Trindade, gostaria de pegar um texto lá em João, capítulo 17, versículo 24. João 17, 24. Diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, o Pai ama o Filho ama o Pai. O relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo é algo eterno, que existe antes da fundação do mundo. Não é algo que começou a acontecer como num relacionamento de amizade ou de um casamento, onde você passa a amar uma pessoa que você não conhecia antes. A pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas, elas têm um relacionamento que é eterno, que é infinito, que não teve um início, mas acontece desde a eternidade. Este amor de Deus, este amor, ele é gracioso e salvífico. Ele é um amor gracioso porque ele nos dá algo que nós não merecemos e não nos dá algo que nós mereceríamos. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. O texto de Romanos 5,8, que eu deixei transcrito na tela aí, ele fala da seguinte forma: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, uma prova do amor de Deus é Ele ter enviado o seu Filho Jesus. E o fato de Deus, Pai, ter enviado o seu Filho para que Ele morresse e fosse um sacrifício em nosso lugar, é o fato de que nós somos pecadores e que nós não tínhamos capacidade alguma de pagarmos por esses pecados. Havia uma dívida impagável que você e eu não podíamos pagar. E o Senhor, por amor, enviou o seu Filho para pagar esta dívida que não era dele. Isso é graça. É uma dívida que não pertencia a ele. É uma humilhação que ele não precisaria passar. É uma humilhação que nós deveríamos passar. É uma condenação que nós merecíamos receber. Mas o Pai, por amor, pagou esta dívida. Ele se colocou no lugar daqueles que mereciam ser condenados. Isso é amor. Isso é graça. Ele não fez porque você e eu éramos bonzinhos.
Muito pelo contrário, Ele fez porque nós éramos maus. E a culpa estava em nós, a condenação estava sobre nós. O inferno era certo para nós, porque não havia forma de nós pagarmos esta dívida. É como uma dívida do cartão de crédito. Agora estão mudando as regras, mas se você fizer dívidas no cartão de crédito e tentar ficar rolando sua dívida ou não pagar, em pouquíssimo tempo essa dívida se torna impagável. Você não consegue mais pagar aquilo. Você deixa ali 1 ano, 2 anos, 3 anos e aquilo ali são 400% ao ano, 500% ao ano, dependendo da época. Quando você vê aquilo ali, você fala, não existe, não tem como eu pagar, mesmo que eu venda todos os meus bens, eu não consigo mais pagar essa dívida. A nossa dívida para com o Senhor é uma dívida como se nós tivéssemos feito esta dívida desde o momento que nós nascemos. Durante décadas nós ficamos devendo o cartão. Não conseguimos pagar nem o rotativo, nem o mínimo. É assim. Essa dívida ela vai apenas aumentando, crescendo, ela se torna algo infinito. Porque em todo momento nós ofendemos a Deus. E essa dívida, ela é impagável. Você não tem o que fazer. Não adianta ficar andando de joelhos na rua até sangrar. Não adianta se penitenciar, começar a dar chibatada nas costas. Não adianta fazer uma peregrinação a pé não sei para onde. Não adianta você pegar os seus bens e começar a dar para os pobres. Não adianta. Sua dívida é impagável. Você não vai conseguir. Então, por este fato, por essa dívida ser impagável, é que Deus nos amou e enviou seu Filho Jesus. Porque não há capacidade nenhuma em mim e em você de pagarmos essa dívida. Não há bem nenhum nosso, sacrifício algum nosso que nós possamos pagar por esta dívida. O apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, também transcrito na tela para vocês, diz assim: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então eu vivo pela fé em Cristo, porque eu fui amado por Ele. O amor de Cristo por mim, por Ele ter se entregado por mim, eu compreendo este amor. Não é um amor sentimental, que Ele olhou para mim e sentiu algo e deu assim uns friozinhos na barriga, e Ele fala: olha, eu olhei para você e como você é especial, como você é maravilhoso, e toca aquela musiquinha romântica de fundo. Mas é um amor reverso daquele amor hollywoodiano que nós vemos. É o amor de Deus olhar, se compadecer de nós e olhar no trapo em que nós estávamos, na imundície que nós estávamos, na sujeira em que nós estávamos, e Ele se compadecer de nós e Ele nos amar, de Ele olhar para nós e ver o quanto nós rejeitávamos a Ele, e que por nós mesmos em nenhum momento nós conseguiríamos amá-lo. Imagine alguém olhar para você e pensar: esta pessoa está na pior, ela me despreza, ela me odeia, mas mesmo assim eu a amarei. E eu a ensinarei a me amar. Foi isso que Deus fez conosco. Ele não apenas nos amou, mas Ele nos ensinou, Ele nos capacitou a amá-lo. Isso é graça, isso é amor gracioso de Deus, que em Cristo Jesus, o Senhor Jesus, se entregou por nós, e eu vivo por esta fé em Jesus Cristo. Nós pensarmos que Deus ama a seus filhos, nós também vemos o amor de Deus no mundo. Nós não estamos querendo dizer que Deus ama de forma salvífica a todos os seres humanos, mas que Deus preserva pessoas neste mundo através de uma graça que nós chamamos de graça comum. Deus dá oportunidades das pessoas que não creem nele para que elas possam buscar a Ele.
Deus dá oportunidades de alguém chegar na casa dessa pessoa que não crê no Evangelho, de pregar o Evangelho. De ela ver um vídeo na internet, de ela ler um livro, de ela ler um panfleto, de ela ver através da natureza os atributos de Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 1. O Senhor concede bênçãos, inclusive àqueles que não são seus filhos. Bênçãos no sentido de saúde, de você ter uma vida relativamente tranquila, de você ter comida em casa, de você ter um trabalho. Às vezes o não crente, ele tem tudo isso. É uma forma de bênção de Deus. Vamos ler alguns textos aqui. Atos capítulo 14, versículos 16 e 17. Vamos ler a partir do 15, Atos 14, do 15 ao 17. Aqui quando há uma situação ali onde pessoas querem adorar a Paulo e a Barnabé e tal, e aí ele diz assim: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ele falou: nós somos seres humanos como vocês, sujeitos às mesmas fraquezas, vocês devem se converter ao Evangelho do Deus vivo, a quem nós temos pregado. Ele fez os céus e a terra, e olha quantas coisas vocês recebem: chuvas dos céus, estações, vocês têm frutos, comida, vocês se fartam, vocês têm motivos de se alegrarem, porque Deus deu essas coisas a vocês. O texto fala que não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Vocês têm fartura, vocês têm comida. Esta é a graça comum de Deus se revelando. Então as pessoas, elas têm a oportunidade de crer no Senhor. A natureza em si já anuncia o Deus da palavra. Elas têm oportunidade, através do Evangelho anunciado, como Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho a essas pessoas, para elas se converterem ao Deus vivo. Então elas, de certa forma, elas têm estas bênçãos. Não podemos dizer: só os cristãos têm fartura, têm alimento, só chove em cima da casa do cristão, apenas a árvore frutífera do quintal do cristão é que dá a laranja, o limão, o pêssego, a pera. Não. Você vai na fazenda, na chácara de uma pessoa que não crê no Evangelho, não crê em Cristo, vai lá e você vê aquelas frutas maravilhosas. Você vê a vida financeira da pessoa, muitas vezes é muito boa. Isso se chama graça comum. Isso se chama amor. Não amor salvífico, mas uma forma de amor. Romanos capítulo 9, versículo 22. Diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Ele está falando que Deus suportou com longanimidade, Ele foi paciente, Ele esperou até o momento que houve sim punição, mas Deus foi longânimo. Se Deus fosse punir de acordo com aquilo que o ser humano faz, com o que o incrédulo faz, Ele
ele fulminaria. Deus foi longânimo até o momento em que ele puniu. Nós vemos ao longo das Escrituras, nós vemos a situação de Sodoma e Gomorra, ao ponto onde elas chegaram, Deus fala: eu vou destruir essas cidades. Na época de Noé, Deus fala: olha, a situação chegou em tal forma de iniquidade que tudo vai ser destruído. Deus foi longânimo. Deus foi paciente. Deus foi gracioso. E o Senhor, através da sua graça especial, salva pecadores. Então existe esta graça comum que permeia todos os seres humanos, ricos e pobres, crentes e incrédulos, mas existe esta graça especial. Ela é especial porque é apenas para os crentes. É algo gracioso. Texto de Efésios 2, 8 e 9, um texto bastante conhecido nosso, falando sobre a graça de Deus. Ali ele fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos, é pela graça sois salvos. É a graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos alcança. É o Senhor quem muda e molda o nosso coração, como ele vai falar em Efésios 2 aqui, que ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, que vocês eram filhos da desobediência, que vocês faziam a vontade do príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Então vocês eram assim, mas vocês foram salvos pela graça de Deus. O Senhor os amou e graciosamente os salvou. O amor de Deus. Nós vemos na Escritura que nem sempre Deus pune como nós mereceríamos. Não é verdade? Não é verdade que Ele mostra graça e misericórdia para alguns? O fato de eu e você termos crido no Evangelho já é uma grandiosa prova de que o Senhor nem sempre nos pune como nós mereceríamos. Porque eu e você não mereceríamos salvação coisíssima nenhuma. Eu não mereço. Se você merece, eu duvido, mas eu não mereço. E o Senhor, então, não nos pune da forma como nós mereceríamos, porque nós seríamos punidos, certamente. Estaríamos em condenação. Ele demonstra a sua graça, a sua misericórdia para alguns, e aqui estamos nós. Cremos no Senhor. O Senhor nos mostra a sua misericórdia, como nós estamos vendo o texto de Efésios 2. Vamos ler do 1 ao 5, onde ele fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha a situação que nós nos encontrávamos. Mortos, fazendo as coisas segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade dos pensamentos. Nós éramos filhos da ira. Eu e você éramos filhos da ira. Não havia possibilidade de salvação alguma em mim e em você. E Ele nos salvou. Ele fala com a misericórdia com que Ele nos amou. O texto fala: por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos salvou graciosamente. Ele fala: olha a situação miserável que vocês se encontravam. Rebeldes, longe de mim, fazendo a vontade de vocês, fazendo a vontade de Satanás. Eu fui misericordioso, eu fui amoroso para com vocês. Eu graciosamente salvei vocês. Ou seja, Deus não nos dá o que nós merecemos. Nós merecíamos perdição. Então isso é misericórdia de Deus, porque Ele não nos dá aquilo que nós merecemos, que é a condenação.
mas Ele nos dá o que nós não merecemos, que é a salvação. Isso é graça. Então Ele nos dá tudo aquilo que nós não merecemos. Ele abriu os seus olhos em algum momento. Você fala, puxa, por que eu era tão ignorante assim? Como eu não compreendi isso antes? Como eu ouvi dezenas, centenas de vezes e não compreendi? E agora eu compreendi. Fazendo como aquele cego que é curado por Jesus. Eu era cego, mas agora eu vejo espiritualmente. É graça. O Senhor é gracioso, porque você não merecia, mas recebeu a vida eterna. Pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós vemos o amor de Deus como um atributo comunicável, portanto. Então ele não é como os atributos incomunicáveis, por exemplo, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. O amor, ele é comunicado por Deus. O Senhor nos manda amar a Deus e amar ao próximo. Então ele é um atributo que Deus comunica a mim e a você. Mateus 22, versículos 37 ao 39. Quando Jesus é perguntado aqui qual seria o grande mandamento, Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, eles são o fundamento da lei de Deus, é amar a Deus e amar ao próximo. A lei de Deus está alicerçada nesses mandamentos, no mandamento do amor a Deus e ao próximo. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos como nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Então você não deve adorar outro Deus além dele próprio, você não pode fazer para ti imagem de escultura, você tem que lembrar do dia do sábado, você não deve furtar, matar, você não deve adulterar. Então todas essas coisas têm a ver com amor a Deus e amor ao próximo. Amor, Deus nos comunicou este amor, e quando nós cremos no Senhor, este amor já está em nós. Então, a importância do amor, lembrando aqui que não é o amor romântico, é o amor gracioso, é o amor misericordioso, não é o amor só por merecimento. Porque se Deus fosse nos amar por nosso merecimento, eu em nenhum momento iria merecer. Mas é um amor gracioso, que a Bíblia fala de amar até os seus inimigos. Que o apóstolo Paulo fala, se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber. Não é só amar seus parentes, seus amigos, amar os que vos perseguem. O Senhor vai falar isso. Porque se vocês amam apenas a sua família, os seus amigos, qual a diferença nossa para com os gentios, para com os incrédulos? Nós precisamos nos compadecer daquelas pessoas que nos perseguem, que falam contra nós, que fazem a fofoca da gente no trabalho, que fazem bullying na escola. Se compadecer dessas pessoas, orar por essas pessoas, pela transformação delas, por pessoas que têm nos enganado. Amar essas pessoas, refletindo o amor de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15. Do 15 em diante, texto lá, carta de João, primeira, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ele está falando, olha, o amor de vocês não está centrado no mundo. O amor de vocês deve estar no Senhor. Se o seu amor está no mundo, o seu amor não está em Deus. Você não consegue amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Este amor, ou você ama a Deus e luta e despreza o mundo, ou você ama o mundo e despreza a Deus. Eu sou um viciado em leitura, então em todo lugar que eu vou, eu pego alguma coisa para ler. Não tem jeito. Qualquer lugar que eu vou, onde eu sento, eu pego alguma coisa para ler. Nem que seja alguma embalagem. Se não tem nenhum livro, eu pego alguma embalagem para ler. Embalagem de shampoo, de perfume, eu leio. Desde pequeno, saio nas ruas, eu leio outdoors, eu leio placa de carro. Eu gosto muito de ler. Hoje, antes de sair de casa, tinha um tempinho lá, tinha uma revista lá na mesa que as crianças pegam para recortar, para fazer trabalhinho de escola. E tinha lá da Beverly Hills, falando de Beverly Hills, da ostentação de Beverly Hills. E ali mostrava as pessoas, e essa é uma revista do ano 2000, tá, gente? Mostrava pessoas comprando potinhos de comida de cachorro por $700. O que hoje, arredondando aí, digamos que o dólar tivesse a R$4, seriam R$2.800 um potinho para dar comida para cachorro. E ali mostrava toda a ostentação de você comprar carros, Rolls Royce e roupas da moda e coisas de grife, porque se você morar num lugar desse, você tem que sempre estar na moda, você tem que sempre estar assim, assado, porque as pessoas têm que mostrar, elas amam aquilo, elas vivem em função daquilo. Ora, mas nós não estamos em Beverly Hills, nós estamos no interior do Paraná, ok? O exemplo serve para nós também. Porque nós podemos olhar para as nossas coisas. Não, mas eu tenho que ter isso, aquilo outro, eu tenho que comprar isso agora, eu tenho que melhorar aqui, tenho que comprar aquilo outro. E o meu vizinho fez isso, então eu também tenho que fazer, eu tenho que fazer. E nós nos enchemos de projetos, focamos mais em bens, em posses, em aparência, e esquecemos do reino de Deus. E aí a gente se enche de todas aquelas coisas, se enche de trabalho, de bens, de situações e projetos que eu tenho. Mas agora eu não tenho tempo para dedicar a Deus. Mas agora eu não tenho recursos para dedicar a Deus, porque eu estou dedicando a este financiamento, eu estou dedicando a um outro financiamento, e quando eu terminar esses dois, eu já tenho planos de fazer outro financiamento, porque eu quero comprar esta outra coisa, esta outra, e aí... Mas quando sobrar alguma coisa, eu invisto no reino de Deus. Quando sobrar um tempinho, eu vou pregar o Evangelho para alguém, que agora eu estou muito atarefado. Mas depois que eu cumprir todos esses projetos, que vão levar em torno de 10, 15, 20 anos, de repente eu consiga ter um tempinho. E quando eu terminar todos esses financiamentos, que também devem demorar uns 20, 30 anos, de repente eu consigo liberar algum dinheirinho para, se sobrar, investir no reino de Deus. Nós não estamos falando aqui de você entregar todo o seu dinheiro para a igreja. Nós estamos falando de você olhar para o reino, de você ter a consciência de que você não está neste mundo para construir um império para si próprio, mesmo que não seja o império de Beverly Hills, de Hollywood, mas o nosso próprio impériozinho, pequenininho, o nosso reino e não o reino de Deus. Ao invés de olharmos para o reino de Deus, estamos fazendo um reino próprio, com os nossos projetos, com as nossas paixões, com as nossas preferências, com o nosso tempo, o meu dinheiro, o meu trabalho, a minha inteligência. Então eu faço o que eu quiser. É egocêntrico isso, não? De pensar que nós corremos o risco de pensarmos mais em nós mesmos e não no reino. E o que o Senhor nos fala é para nós não amarmos o mundo nem as coisas do mundo.
Nós temos essa dificuldade de nos desfazermos das coisas do mundo e vivemos para o Senhor. Mas isso, não quero me desfazer, que é muito bom. É um capricho muito gostoso. É um luxo muito bom. Eu não quero abrir mão disso. Porque eu mereço. Porque eu tenho necessidade disso. Porque é importante. Então nós, muitas vezes, começamos a olhar mais para nós, para o nosso bem-estar. E amamos o mundo, sim, e não amamos a Deus. Porque nós amamos o nosso conforto, nós amamos o nosso bem-estar, nós amamos os nossos bens e não amamos a Deus. Verdade, gente. Para todos nós. Estou incluído nisso. Esta luta é diária. Porque nós precisamos sondar o nosso coração com relação a isso. E como isso é importante para nós. De nós pensarmos, será que eu vou chegar ao fim da minha vida se eu realmente creio no Evangelho e chegar lá? Senhor, eu dediquei tempo ao Senhor, graças a Deus eu vou chegar lá. Poxa vida, eu joguei a minha vida fora, os meus recursos fora. Eu deixei de investir na tua obra pela minha própria cobiça, pela minha avareza, porque eu sempre queria mais, porque eu sempre queria o algo mais, porque eu ia ao mercado e eu sempre queria comprar algo mais do que necessitava, porque eu sempre ia ao shopping e eu queria comprar o algo mais. Eu não precisava, mas eu comprava. E ele ficava lá no guarda-roupa, 1, 2, 3 anos eu não usava, ia para o brechó lá, vendia por R$5 depois. O que nós temos feito com o nosso tempo, com os nossos recursos? Será que isso reflete o nosso amor a Deus? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é sério, gente. A obediência também é uma característica essencial do nosso amor a Deus. Um pouquinho para frente, capítulo 5, versículo 3. É a carta de João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Opa, desculpa aí, é o 3. Falei 13, né? O 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então ele fala que o amor de Deus é que nós guardemos os seus mandamentos. E quando os mandamentos de Deus para nós é algo penoso, pesado, há algum problema em nós. Será que nós verdadeiramente amamos a Deus? Porque volta e meia a gente ouve de uma pessoa que não crê no Evangelho, você está pregando, ela fala, mas se eu for crer no Evangelho eu vou ter que parar com isso, não fazer aquilo outro, deixar de fazer aquilo outro e tal. Mas para aqueles que creram no Evangelho, não é penoso, não é pesado, é prazeroso. Você não quer mais aquilo. Você luta contra aquilo, mas não quer mais. Não é algo que você fala, puxa vida, eu poderia estar indo no bar agora. Eu poderia estar indo para balada agora. Eu poderia estar saindo com os colegas aí, fumar uma droga. Ou eu poderia estar em casa, ao invés de estar indo para o culto agora, aquela coisa chata. O cara ficar lendo aquele livro lá. Se a pessoa é verdadeiramente crente, ela fala, não, eu vou lá, eu quero aprender a palavra de Deus. Aquelas piadinhas sujas já não me fazem mais falta. Eu não quero mais aquilo. Os mandamentos de Deus não são penosos, é algo prazeroso. Nós queremos cumprir porque nós amamos a Deus. É como num relacionamento de namoro, onde você quer agradar aquela outra pessoa. Onde você está junto ali, não é penoso para você. E você quer estreitar aquele relacionamento com ela. É bom. Não é pesado.
quando namorávamos, a Cris ia até o interior de São Paulo para me visitar. E certamente ela não achava isso penoso. Poxa vida, vou ter que ir até lá, é desgastante ter que ir de ônibus. Ela ia com alegria. Tenho certeza disso, do que eu estou falando. Ela fazia com alegria. E eu também, quando eu vinha para casa, eu não ficava pensando, puxa vida, eu vou usar esse dinheiro e depois não vou ter quase nada durante o semestre inteiro. Não pensava nisso. Pensava. Não é penoso. Quando nós amamos a Deus, puxa, tem que acordar cedo para assistir, para ir à escola dominical. Tem que ir à noite ao culto porque, mas eu vou estar cansado no dia seguinte. Mas Senhor, eu tenho aquelas coisas que eu gostava de fazer antes e agora eu não posso fazer. Puxa, como eu gostaria de fazer agora. Como o povo de Deus, ao sair do Egito, começava a olhar, mas as cebolas, os temperos que tinham no Egito, e agora nós estamos aqui com esse maná. Os mandamentos de Deus não são penosos, é algo prazeroso. Eu faço com alegria, eu obedeço ao Senhor com alegria porque eu o amo, porque Ele colocou em meu coração o seu amor. Por exemplo, uma pessoa que se diz crente e ela vê o relacionamento com Deus como algo pesado, como algo penoso, como algo difícil, como algo que é ruim para ela. Há algum problema na vida desta pessoa? Será que essa pessoa realmente ama ao Senhor? Será que ela realmente creu no Evangelho? Se ela não sente prazer em ter um relacionamento com Deus, se ela não sente alegria em obedecer a Deus, se ela não sente o desejo de glorificar a Deus em todo momento e mudar as suas atitudes e deixar aqueles amigos da velha vida de lado se for necessário, e é necessário, porque ela ama mais a Deus do que os amigos, do que a rotina que ela tinha antes de crer no Senhor. Um pouquinho para trás, capítulo 4, versículo 19. Minha carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos capacitou a amar. Não fomos nós que o amamos, não partiu de nós, a iniciativa não foi nossa. Nós o amamos porque Ele nos amou e nos deu um novo coração. Perceba quão gracioso isso é. Aonde nós temos o único e verdadeiro Deus, que olha para o ser humano miserável, pecador, que o odeia, que não quer relacionamento nenhum com Ele. Ele fala, este que me odeia, colocarei nele um coração novo. E este que me despreza, vai me amar. E eu vou colocar o verdadeiro amor no coração dele. Este é o verdadeiro amor. O amor é um dom de Deus. Então, se nós amamos, e se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Não partiu de você, não partiu de mim. Não foi um suposto livre-arbítrio seu, não. Deus colocou no seu coração o seu amor. Ele o capacitou a amar. Você não tinha capacidade nenhuma, mas Ele o amou. Perceba o tamanho deste amor. Não é só o fato dele nos amar, mas dele nos ensinar a amar, de Ele nos capacitar a amar, de Ele nos tirar da lama e falar, eu vou te ensinar a permanecer limpo. Não é só tirar da lama, que é o que muitas vezes acontece, de você ajudar alguém, falar, eu vou ajudar essa pessoa nessa circunstância, e ela voltar para aquela velha vida do mesmo jeito, e ficar miserável de novo, e voltar para o meio do lixo lá. Muitas pessoas, infelizmente, acontece muito isso, de você ajudar uma pessoa, de você dar roupa, de você dar móveis novos, você vai lá, 2 meses depois, os móveis estão tudo lá no meio do lixo, ela está maltrapilha de novo. Espiritualmente, Deus fez isso conosco, nos tirou de lá,
nos deu uma nova vida, nos deu uma nova roupa, nos limpou. E agora Ele falou: agora eu vou te ensinar a permanecer limpo. E você vai permanecer limpo através de um sangue, que é o sangue do Cordeiro, que você não ama, mas eu vou te ensinar a amar, porque eu vou te dar este coração novo para você compreender isso. Isso é amor. Nós não chegamos nem perto deste amor ao deixarmos de amar o nosso próximo muitas vezes, ao não amarmos como devemos o nosso Deus, de amarmos com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças. Mas que nós queremos amar a Deus à prestação, darmos pequenas pitadas de amor. Deus quer de todo o coração. Deus quer toda a dedicação nossa, todas as nossas forças dedicadas a Ele. Não que você tenha todos os dias para vir à igreja. Não, isso não reflete amor a Deus. Mas de você dedicar a sua vida, no seu trabalho, na sua escola, com os seus vizinhos, na rua, no trânsito, no shopping, no McDonald's. Você continua sendo cristão lá. Você continua amando a Deus lá. Você continua sendo filho de Deus lá. Isso é amor. Porque você tem que lembrar do amor que Ele teve por você. Você tem que entender o que é o amor de Deus, que não é o amor romântico, não é o amor hollywoodiano. Não é aquele tipo de amor que já mudou muito hoje em dia, que já é o amor que seja eterno enquanto dure. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus não acaba. O amor jamais acaba, como diz 1 Coríntios capítulo 13. As outras coisas vão passar, mas nós, quando estivermos na eternidade, amaremos a Deus, continuaremos amando ao Senhor. O amor em nenhum momento vai acabar. Reconheça este amor de Deus, reconheça este Deus gracioso e viva para Ele. Vamos orar.